Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, A Requisição, inspirada numa psicografia de Zíbia Gasparetto. Apresentaremos hoje mais um episódio narrado pelo repórter desencarnado Silveira Sampaio. Em que pese a nossa autossuficiência, há sempre um dia, uma hora, um momento em que nos encontramos na contingência de pedir. Por mais orgulhosos que sejamos, por mais independentes que pretendamos ser, há momento em que tudo isso cai por terra e nos vemos qual folha batida pelo vento, sentindo o peso da nossa própria indigência, diante da necessidade de buscar a ajuda do semelhante. Assim, a hora do pedido, da dor, da realidade, da necessidade, soa sempre para cada um, fazendo-o compreender seus próprios limites e, por que não dizer, sua dependência. Sei que alguns ouvintes não irão concordar comigo, porque vão dizer que podem viver sozinhos, que têm dinheiro ou que jamais precisariam pedir o que quer que seja, nem a Deus. Esta posição o tempo se encarregará de modificar, e é por isso que os fantasmas conscientes, que já estão a serviço do bem socorrendo as almas atormentadas do mundo, têm nele o grande aliado. Coloca-os, muitas vezes, na posição de espectadores interessados e atenciosos, a aguardar o precioso momento em que seus tutelados tomam consciência da realidade. Por outro lado, enxameiam os pedintes de todos os quadrantes, dependentes, acomodados, a tecer longos discursos numa lista infindável e sempre renovada de necessidades, como se seus protetores desencarnados possuíssem uma varinha mágica. Muitos deles dirigem-se sem pejo nem consideração aos santos famosos e bem-aventurados, cujas imagens cultuam religiosamente bentas e iluminadas com velas semanais, exigindo isto ou aquilo, como se eles estivessem na obrigação de resguardar o próprio prestígio, atendendo-lhes às rogativas. Claro, um santo famoso que se preze precisa manter sua fama e deve produzir um milagre de vez em quando e zelar pelos seus adeptos, como um super pai, naturalmente, já que é um ser que possui poderes e graças. Irritam-se se por acaso seus rogos não são ouvidos, e alguns, mais indignados, castigam o santo, suprimindo as velas por algumas semanas ou colocando suas estátuas amarradas e em incômodas posições. Se ainda assim não conseguem seus intentos, mudam de devoção. Afinal, para que existem tantos santos no calendário? E o que dizer daqueles que repartem seus lucros financeiros com porcentagem para os espíritos e até para Deus? Até que ter um santo forte como sócio dos negócios pode ser muito rendoso. Quem teria coragem de pôr o olho gordo com um sócio dessa estirpe? Que negócio iria falhar com um parceiro luminar? Depois, ele, por certo, não reclamará das porcentagens recebidas. Afinal, para eles, interessados nos bens espirituais, tudo está bem. Há ainda os que pedem a intervenção divina em seus problemas, prometendo em troca as mais inusitadas compensações que, em última análise, apenas beneficiarão a si mesmo. E dizem: se eu conseguir o que desejo, prometo deixar de fumar. Ou então: se eu conseguir o que eu quero, vou a pé de São Paulo à Aparecida do Norte. Ou ainda:
Se eu alcançar esta graça, dou 500 reais para os pobres. Querem emprestar a Deus como se ele estivesse necessitado e como se o pedinte tivesse algo para emprestar. Nessa hora, eu gostaria de perguntar: quem está endividado, já em concordata e em vias de falência, tem algo que seja para pagar as dívidas? Mas esses dependentes contumazes não sabem que as orações são medidas não pelas palavras, não pelas oferendas, não pelos sacrifícios que lhes trarão benefícios, e por certo não comprarão os favores divinos, mas sim pelo teor dos sentimentos, pelas reais necessidades do pedinte, pelo interesse que demonstra em lutar, reagir, trabalhar, melhorar e ajudar os outros. Esse conjunto de sentimentos é que produz um grau de vibração que alcança os planos mais elevados e que determinam o atender como e quando, de que maneira, a solicitação. Eles possuem condições de examinar a situação e resolver de maneira justa, certa, oportuna, como atuar. Por isso, na Terra, muitos cansam-se de pedir, rogar, e apesar de seus protetores estarem circulando ao seu redor, tentando auxiliar, não conseguem ser atendidos. Conhecedor de tais problemas, resolvi ir ao centro de registro da nossa comunidade em uma tarde de sábado, quando dispunha de algumas horas de lazer, para observar ali como funcionavam nossos serviços de atendimento às rogativas. Fui atendido por uma moça atenciosa que me recebeu muito bem. Pois não? Comecei como sempre. Sou repórter, escrevo para a Terra. Ela não estranhou. Disse com simplicidade: Tarefa difícil. Tem tido boa receptividade? Estou tentando. Os amigos gostam e aceitam o que escrevo, mas o futuro dirá se terei sucesso. Já calibrou sua receptividade? Como assim? Explique-se, por favor. Testar o grau do seu aparelho receptor e depois o reflexo do percentual que conseguiu filtrar nas pessoas que o leem. Não, nunca fiz isso. Jamais me passou pela cabeça munir-me de aparelhagem para esse tipo de teste. Eu pergunto porque aqui possuímos aparelhos de simples manejo que podem decodificar tudo, registrar as emoções, selecioná-las e revelar em detalhes o que precisamos saber. Não me diga. Mas por agora não pretendo realizar essa pesquisa. Afinal, eu não saberia e o meu trabalho é muito modesto. Estou apenas começando. Ah, sim. Ela olhou-me firme, como que querendo penetrar meus mais íntimos pensamentos. Sustentei o olhar e ela esclareceu. Muito bem. Vou designar uma pessoa para atendê-lo e conduzi-lo às nossas dependências. Agradeci. Depois de alguns minutos, veio ao meu encontro um homem forte, aparentando 50 anos, alto. Vestia avental branco e tinha um crachá na lapela. Ele apresentou-se. Sou Osmar. Fui designado para acompanhá-lo em sua visita. Obrigado. Eu sou Silveira Sampaio. Escrevo para a Terra. Eu sei. Já o conheço. Um calor aqueceu meu coração. Claro que ele tinha sido brasileiro. Ter-me-ia visto na Terra como artista? Ele esclareceu. Sei que foi famoso por lá, mas não foi do meu tempo. Eu vim para cá há muitos anos e naqueles tempos não havia televisão. Eu trabalho nos registros de recepção da nossa cidade e posso dizer que já recebi algumas de suas solicitações. Você sempre pede com muita veemência e se falar adiantasse teria conseguido tudo quanto pediu. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve, adaptação de Sidney Carbone. Olhei curioso para aquele homem. Por mais que viva por aqui, não me acostumo com essa penetração íntima que me parece adivinhação sobrenatural e que sempre me causa estupefação.
Sem saber o que dizer, comentei que sempre tive argumentos no falar. Quantas preces tinha formulado, quantos pedidos havia feito desde que acordara no outro lado da vida? Ele perguntou-me: O que gostaria de visitar? Nosso centro é grande e precisamos centralizar nossa atividade para ser produtiva. Sempre tive curiosidade de ver um centro de registro das rogativas. Muito bem, venha comigo. Acompanhei-o pelos corredores espaçosos e claros, onde suave melodia em surdina enchia o ar. Entramos em uma sala onde, na penumbra, alguns atendentes observavam alguns aparelhos colocando fichas, recolhendo-as, selecionando-as atenciosos. Minha curiosidade aumentou. Por que a penumbra? Osmar conduziu-me até um aparelho que se assemelhava a um computador. Estava desligado. Este é o meu setor de atividades. Estou em hora de descanso, mas vou trabalhar para que veja como funciona. Por que a sala está tão escura? Para não destruir as energias tênues. Na obscuridade elas se tornam visíveis. É preciso muito cuidado para não se cometer nenhuma injustiça. Se por acaso falharmos em nossa tarefa, o que é difícil, somos convidados a deixar o centro e ir ajudar o caso em que prejudicamos, até repor nossa interferência e compensar a falha cometida. Ah, sim? E você já teve um caso desses? Já. Tive que organizar um grupo de socorro e trabalhar arduamente para consertar meu descuido. E depois pôde voltar ao trabalho normalmente? Sim, eles acham que o erro, quando visto com responsabilidade e corrigido, nos ajuda a sermos mais firmes e seguros. Vou ligar o aparelho. Observe. São pedidos da Terra? Não obrigatoriamente. Devo esclarecer que a maioria dos pedidos comuns da Terra não chegam até aqui. São absorvidos pelos postos que estão mais perto, coexistentes com a crosta. É preciso certo poder mental, certo teor de vibração, para conseguir chegar aqui em nossos registros. E note que nosso plano ainda é muito terreno. Ele mexeu em alguns botões e logo fascinantes luzinhas começaram a piscar e, em um painel, começaram a aparecer energias coloridas em ritmo cadenciado que eu podia perceber serem equivalentes à voz humana. Este registro é de uma pessoa da Terra. Se chegou até aqui é porque tem força. Tem força de vontade, sentimentos, fé. Vamos ver. E aí, que maravilha! Em uma tela junto ao painel apareceu a figura de um rapaz de uns 18 anos, mais ou menos. Estava em um quarto e orava comovido. De sua cabeça saíam jatos de luz que alcançavam o nosso aparelho e eu pude sentir, emocionado, o impacto de sua vibração altamente espiritualizada. O ambiente era de classe média. No leito, um homem agonizava. Ao redor, uma mulher abatida e 2 crianças assustadas. Osmar, embora comovido, disse: Ele pede pela vida do pai. Vamos ouvir. Rapidamente acionou alguns botões e apareceu na tela um casal jovem e o espírito do jovem em oração despedindo-se dos amigos para renascer. Seja feliz na sua tarefa. Dizia-lhe um assistente espiritual. Só peço que não me deem facilidades para que eu não venha a fracassar. Fique tranquilo. Quando chegar a hora, você assumirá a família. Estará ocupado. Que não seja muito tarde. Por quanto espero escapar das tentações da mocidade? Osmar perguntou-me. Está vendo? Ele pediu, foi programado. Vamos falar com seu guia espiritual. Ele acionou o aparelho e um rosto simpático apareceu na tela. Aqui é o posto 3 de escuta. Recebemos a rogativa de seu tutelado. O que nos pode dizer? Quais as providências que solicita? Estou comovido, mas o desenlace está programado. Peço ajuda para a esposa que não tem ainda muito entendimento. Nosso amigo está bem. Já providenciamos um grupo espírita para socorrê-lo e iniciá-lo na tarefa. Tudo em paz, na graça de Deus. Ele terá que trabalhar duro para sustentar a família e deixará os estudos por enquanto, conforme o que foi programado. Muito bem. Mandaremos o pedido e pode aguardar nossa assistência.
Osmar recolheu a ficha, desligou o aparelho e colocou-a em uma abertura por onde ela desapareceu. Eu estava curioso e emocionado e perguntei: quer dizer que, apesar de todo o seu merecimento, ele não vai ser atendido em sua rogativa? Ao contrário, ele vai ser atendido. Não em seu pedido atual, mas no pedido que fez como espírito, de posse de toda a sua lucidez. Que maravilha! Mas vamos dar-lhe toda a cobertura. Não lhe faltarão os recursos do trabalho honesto para o pão de cada dia, nem saúde, nem apoio espiritual. Terá a luz da doutrina espírita a esclarecer-lhe o caminho e a consolá-lo nas lutas da terra. E ainda desenvolverá suas potencialidades espirituais pela mediunidade, atendendo o vasto serviço de benefícios ao próximo em nome do Cristo. Terá ajuda segura em tudo isso, desde que não se afaste dos caminhos a que se propôs no plano maior. E se isso acontecer? Buscaremos alertá-lo. Mas foi por isso que ele pediu as dificuldades, para evitar o período mais perigoso, que é o da adolescência e da primeira mocidade. Vamos sair agora. Nosso tempo esgotou-se e tenho outros compromissos daqui a pouco. Agradeço muito a sua atenção. Deve ser maravilhoso viver como você. Penetrar tantas almas e conhecer os segredos da ajuda real e verdadeira. Saímos em silêncio. Fora da sala, ele me disse: não pense que eu seja um privilegiado. Estou aqui para aprender o valor da verdadeira prece, quando na terra fui pedinte contumaz. Não fazia nada sem dividir a responsabilidade com os outros, com os santos e até com Deus. Cobrava sempre, exigente e revoltado quando não conseguia o que pretendia. Aqui, depois de servir em várias áreas, compreendi que não me libertava da dependência e pedi para trabalhar nesta tarefa, a conselho dos nossos maiores. Comecei um posto na terra mesmo, onde o peditório é mais confuso e difícil. Depois, com o tempo, consegui vir para cá. Pode ter a certeza de que aprendi muito. Eu já não peço coisas desnecessárias e impossíveis. Só requisito o que preciso, depois de muito pensar e raramente. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele não dorme em serviço. Sorri à brincadeira. Agradeci e saí, preocupado com as requisições que vinha fazendo ultimamente. Mas de uma coisa tenho certeza e não abdico: a vontade de continuar escrevendo e narrando a vocês da terra minhas experiências do lado de cá. E se eles estão deixando, é porque acham que estou aprendendo e sendo útil de alguma forma. Vocês não pensam como eu? Este relato nos chama a atenção para a base de nossas reencarnações, pois todas elas são programadas para que vivamos as experiências necessárias a nosso desenvolvimento evolutivo. Os espíritas sabem que nosso viver é um processo contínuo de aprendizagem, e com o conhecimento que vamos tendo das verdades da vida, vamos tendo condições de aproveitar o tempo e aperfeiçoar-nos. Dessa maneira, nossos pedidos como encarnados, se não estiverem dentro do processo que estamos vivendo, não serão atendidos, porque isso nos desviaria dos objetivos principais da encarnação que estaremos vivendo. Jesus nos disse que nossas cruzes terão sempre o peso que nossos ombros aguentarem. Com isso quis dizer que sempre poderemos seguir em frente em nossa luta no dia a dia, se aceitarmos serenamente os problemas que enfrentamos. Assim, não devemos pedir que nos afastem as dificuldades, mas que nos fortaleçam interiormente, de maneira a poder resistir e continuar nossa luta. É o que nos pareceu mais importante comentar neste momento. Acabamos de apresentar A Vida Escreve. 5 histórias individuais, adaptação de Sidney Carbone.